Seja bem-vindo ao canal Palestra 24 Horas. O Palmeiras deu show e venceu o Fortaleza por 4-1 em mais uma grande atuação pelo Brasileirão. Neste vídeo, vamos ver a repercussão da imprensa, falar do destaque Andreas Pereira e um pouco da coletiva do Abel Ferreira. Bora lá conferir? Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Verdão. Abel Ferreira roda elenco do Palmeiras e comemora. Vitória das que mais gosto. Vamos conferir um trecho da coletiva do treinador alviverde. Começou com jogadores, né, que, vamos dizer assim, não são habituados a estar enfiado na área, infiltrado na área, como o Maurício, Facundo, né, e o Veiga, ali, e não se acharam muito bem, né, na primeira etapa, mas eu queria saber o que aconteceu no vestiário. Lógico, você não vai falar, mas você mudou o Sousa de lado, o Facundo do outro, e parece que a coisa começou a funcionar. E depois que os jogadores considerados titulares, como Vitor Roque, Flaco, que vem num bom momento, melhoraram ainda mais o time do Palmeiras. O que aconteceu no primeiro tempo que você não gostou muito e que no segundo tempo você teve que dar uma corrigida? Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos. Às vezes parece que jogamos sozinhos, não é? Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Não é? Vivemos num país, aliás, num país especial, de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil, São Paulo e o Palmeiras, de há 5 anos esta parte eu considero a minha casa. Mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer, foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, a fechar nos espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que eram as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas com uma chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso, sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos, por muito mérito do adversário. Na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Esta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar. Portanto, foi bom para eles e foi bom para nós. E é isto, todos somos um. Essa foi a fala do treinador. E aí, você concorda com o que ele disse? Escreva nos comentários. Agora vamos à opinião da imprensa sobre a partida. O que o Palmeiras tem feito nessas últimas partidas é digno de aplausos. É digno de mostrar e provar que tudo aquilo que eu, que vocês aí do outro lado, que muita gente cobrava em termos de atitude, de desempenho, de bom futebol, de estrutura e de organização para o Palmeiras, para que ele pudesse atacar o segundo semestre como se imaginava, estando na primeira prateleira para brigar pelos títulos,
Isso o Palmeiras tem feito e dado muitas respostas. Esses jogos recentes contra o Internacional, mais uma goleada em casa, 4-1. O jogo contra o River, que ficou barato 2-1 pelo primeiro tempo. Segundo tempo nem tanto, mas ainda assim o Palmeiras voltou com uma grande vitória da Argentina. E agora uma goleada, de novo um 4-1 no Campeonato Brasileiro. 8 gols nos últimos 2 jogos em casa, apenas 2 sofridos. Um Fortaleza que tudo bem, tá num momento tenebroso, brigando contra o rebaixamento, uma equipe num cenário completamente atípico dos últimos anos, um Fortaleza que esteve na Libertadores desse ano, foi eliminado nas oitavas de final pro Vélez, um Fortaleza que esteve em final sul-americana recente, Fortaleza que era um modelo de equipe aqui no Brasil, mas que ainda assim é o Fortaleza. Ainda assim é um time que merece o respeito do torcedor do Palmeiras. Não é um clube qualquer, ele está passando por uma fase muito ruim. E o Palmeiras conseguir esses 2 desempenhos contra o Inter e o Fortaleza, repito, apesar dos desempenhos no campeonato abaixo do que podem, ainda são times que têm elencos e jogadores suficientemente capazes de poder tirar as equipes dessa situação e até esses times deveriam estar brigando em partes mais altas da tabela. Então isso é para valorizar um resultado e mais um que o Palmeiras conquistou. Só que dessa vez com um detalhe, com praticamente em 70% do jogo com a equipe reserva. Ah, mas a gente vai falar do gol do Fortaleza, vai falar do senhor Mikael, que é um zagueiro que não tem condição de jogar no Palmeiras, etc e tal. Concordo 100%. O gol que o Fortaleza fez no Palmeiras foi um gol de churrascão de final de ano e o senhor Mikael numa atuação catastrófica, né? Fingindo uma lesão num lance que não aconteceu, abandonando o gol do Crispim e tudo mais. Tudo isso a gente pode e deve sempre colocar como aquele asterisco de que quando o Palmeiras precisa desse Mikael, é sempre um Deus nos acuda. Bem, boa tarde a todos. Conseguiu uma vitória ontem com o time reserva, né? Só do time que jogou contra o River Plate na quarta-feira lá na Argentina. Só o Everton iniciou o jogo, trocou os 10 jogadores de linha e o Palmeiras conseguiu o resultado. Durante o segundo tempo entraram alguns titulares, entre eles o Andrés Pereira, que fez 2 gols, né? Os 2 últimos gols da vitória de 4-1. E o Palmeiras conseguiu os 3 pontos. Né? Normalmente, assim, eu não concordo muito com isso de tirar quase o time inteiro de um jogo de campeonato brasileiro, mas foi a opção do Palmeiras e conseguiu os pontos, né? Ainda mais nesse campeonato, que o aproveitamento dos times da parte de cima da tabela ele está muito alto. Né? O Palmeiras perde pouco ponto, o Flamengo perde pouco ponto, o Cruzeiro ainda está ali acompanhando, né? Tem jogos a mais, só que ainda está acompanhando, então você não pode errar, principalmente em casa, contra um adversário que esse ano está muito mal, que é o Fortaleza. E o Palmeiras fez o seu resultado, venceu o jogo, está a 1 ponto do Flamengo neste momento e à frente do Cruzeiro, e agora o Palmeiras hoje, né, antes do jogo do Flamengo, está com o mesmo número de jogos. O Flamengo, essa é a distância real, 1 ponto, 50 Flamengo, 49 Palmeiras, e o Cruzeiro tem 48, com um jogo a mais que os dois neste momento. Então é um campeonato muito bem disputado, em que o aproveitamento está acima do normal do Campeonato Brasileiro, desses times, e o Palmeiras ontem fez a sua parte, venceu, e agora tem quarta-feira o River Plate, né? Acabou dando certo, descansou os titulares e fez o resultado no Campeonato Brasileiro. O Andrés Pereira, por 10 milhões de euros, é um valor bem razoável. Ele tem 29 anos, de janeiro faz 30. Então o valor de mercado dele é mais ou menos esse aí. Que ele é um ótimo jogador, não resta a menor dúvida. Que ele eleva o patamar do Palmeiras, é o óbvio. Agora, a atuação que eu acho que merece mais destaque é a atuação dele e do time contra o River. Ontem ele entra no momento do jogo, que o jogo está 2-1, o Palermo muda o time do Fortaleza e praticamente quer 2 compartimentos, uma defesa e um monte de atacantes, para tentar alguma coisa. E ele finaliza com muita liberdade. Se deixar um jogador da categoria dele, da precisão dele no remate de média distância, chutar sem marcação, ele vai fazer mais gols. E foi o que aconteceu ontem. Os 2 gols ele estava totalmente desmarcado. Acho que aí foi uma circunstância do jogo. Se ele entra no começo do jogo, não encontra tanto espaço, tanta facilidade. Você, Pipenta, está falando a mesma coisa agora há pouco, estamos concordando. Você estava discordando dele, porque é o que ele estava dizendo, e eu concordo. Poupar todo mundo é um exagero. Você poupar alguns jogadores e tudo faz sentido. O jogo estava 2-1. E ele vira 3-4 quando ele começa a colocar o Vitor Roque, o Flaco, o Andrés, os titulares, que faz parte também. Né? Mas o jogo o placar só fica mais elástico quando você tem a reunião de 2 situações. Uma, as mudanças no time do Fortaleza que abrem mais espaço, porque o Palermo tentou de alguma forma chegar a um gol de empate, e a entrada desses jogadores que são titulares. E aí a coisa muda. Já com o Flaco, um pouco antes, ele chutou uma bola rente à trave, a entrada do Vitor Roque já cria ali uma preocupação e tal para a defesa. Então é normal. Só acho também que não concordo muito com essa coisa. Critiquei outro dia o Fluminense, o Renato, poupou todo mundo no jogo contra o Corinthians e perdeu, né? E o jogo de ontem, o jogo estava 2-1 com pênalti, para mim, não existiu. Esse negócio de jogador agora confessa até o pênalti que ele não comete. Tamanha pressão que sofre em certos estádios. Né? Eu não vi nada. O Facundo se joga, o
O Sacha abre a perna, talvez ele até ache que fez o pênalti, mas não fez nada. Se ele ver de novo, ele vai ver que ele não fez nada. Tem um contato, mas é um jogador que se atira na perna dele, não é a perna dele que derruba. Né? Mas agora tem essa modalidade. O jogador agora, sincerão, fala até de um pênalti que não comete. Aliás, é mais um pênalti marcado para o Palmeiras, no mínimo controverso, tá? Para mim não houve nada, quando o jogo está 0-0. Isso condiciona muitas partidas, né? E muitas reclamações também à beira do campo quando o jogo está ganhando. Então, essa pressão é muito forte no Allianz Parque. Os juízes não têm personalidade para marcar alguma coisa contra o time da casa em ambientes assim. Não tem. E esse juiz até que é promissor ontem foi banana. Por quê? Ele marcou, você ouve o áudio, ele grita, fala que não foi, que se jogou. Aí o bonitão do VAR chama de muda de ideia rapidamente, vendo a imagem. É claro que ele estava na posição privilegiada, né? Isso não pode ser ignorado. Já está sendo meio que normalizado, até com essa modalidade. Agora o jogador confessa um pênalti que não cometeu. Isso acontece muito no futebol brasileiro, tem acontecido muito em jogos do Palmeiras, em casa e fora. Em casa e fora. Mas a vitória foi tranquila, depois que construiu essa vantagem, tudo ficou mais fácil. O Andrés é um ótimo jogador e aproveitou muito bem o espaço que teve ali para fazer o terceiro, quarto gols. E o Palmeiras conseguiu uma vitória tranquila, né? Pelo que foi o segundo tempo, mas no primeiro tempo o jogo estava mais equilibrado, justamente quando tinha 10 reservas em campo, à exceção do goleiro Everton, né? E o Fortaleza conseguiu fazer um jogo um pouco mais parelho. Mas faz parte. Poupar jogadores e tudo, revezar elenco, você não conhece a expressão poupar jogador, mas revezamento do elenco. E ontem o River Plate perdeu para o Atlético Tucumã, jogando fora de casa no Campeonato Argentino, e eu não olhei a escalação ainda, mas eu acho que jogou com o time, pelo que eu li aqui, sem todos os titulares. Vou até dar uma conferida com mais atenção.